esse é o problema. Não pode ter uma sétima 6 gatinhas. Matematicamente é impossível. Além disso, você é muito mais legal. Elas não são originais. Não quero ser original, Matt. Quero ser gatinha. De Repente 30 é um filme de 2004 de romance / fantasia, estrelada por Jennifer Garner, a responsável por aquele filme terrível da Electra. E ele marcou uma geração, porque quem assistiu o filme quando criança, como eu, ali pelos seus 12 anos de idade, por exemplo, conseguia imaginar como seria a vida aos 30 anos, sem aquela lupa que faz parecer que qualquer um perto dos 30 já é um velho decrépito. Ele nos mostrava como seria a vida aos 30 anos, como seriam as relações familiares, profissionais e amorosas, por mais que fosse tudo muito fantasioso. E eu digo isso ciente de que aos 13 anos de idade a nossa percepção de tempo é limitada, muito fora do real. A gente não consegue entender que uma pessoa de 40 anos é super jovem, por exemplo. Isso é até difícil para algumas pessoas que já passaram dos 30 entenderem, então imagina só para você quando era uma criança. Parece loucura só começar a pensar sobre isso, mas calma que já já a gente chega nesse ponto. E eu não tô reclamando e falando que o filme é viajado demais, nem que é um filme ruim. Ele ainda consegue entreter a molecada e os jovens adultos, mas eu não consigo ver esse filme funcionando hoje em dia, e eu acho que eu não consigo ver ele funcionando em modo nenhum, pra ser bem honesto. É um filme bom? É claro que é. Um filme muito divertido e gostoso de assistir. Mas tem uns probleminhas nele que realmente não saem da minha cabeça, mas até que são uns problemas bem divertidos de se pensar sobre. Então vem comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas antes, não deixa de se inscrever e ativar o sininho. Fazendo isso, além de ajudar o canal a crescer, você se torna parte aqui da nossa comunidade de viciados em cinema. De Repente 30 começa nos apresentando a jovem Jenna, de 13 anos, que quer ser popular e virar amiga das pessoas populares do colégio, como todo bom pré-adolescente. Jenna só quer se encaixar e por isso se submete a humilhações diárias e constantes, com a esperança de que talvez as pessoas que fazem isso com ela se tornem amigas dela. Que tipo de pensamento absurdo é esse? Eu não sei, só sei que eu fiquei bem espantado em descobrir que a Brie Larson, a nossa Capitã Marvel, estava no filme como uma das vilãs mirins. Curioso, duvido que você sabia disso. E sabe aquelas pessoas ruins que a gente só percebe o quanto eram perversas quando amadurecemos um pouco, como aquele amigo do colégio que só era seu amigo por interesse, ou o pessoal que era popular por fazer coisa errada, por ser influências negativas? Acontece que aos 3 anos de idade não dá pra saber, realmente esse tipo de comportamento negativo passa muito despercebido. O nível de maturidade que você precisa para perceber esse tipo de coisa tem que ser muito alto e drástico em relação à média de malevolência. Então a Jenna, por ser jovem e ingênua, é meio que chantageada para fazer um trabalho para os colegas de escola dela, em troca desse pessoal ir na festa de aniversário dela. Eu acho que é a festa de aniversário da menina. Honestamente, eu não me lembro muito bem se era isso mesmo ou não. Mas isso não importa muito. O que realmente importa é a relação do menino Matt, que obviamente gosta da Jenna e fica atrás dela o tempo todo. Eles são meio que vizinhos, tipo, moram na mesma rua. E na festa da Jenna é claro que ele aparece e dá pra ela um presente que naturalmente alguém de 13 anos ia gostar bastante. Uma casa de boneca gigantesca e incrível. Nesse momento do filme eu lembrava que quando crescesse, Matt ia virar um fotógrafo. Mas depois de ver essa casa de boneca enorme, complexa, eu fiquei imaginando que ele ia se dar muito melhor no ramo da arquitetura. Ele fez até os móveis na escala correta, meu Deus! Mas as meninas populares chegam na casa dela, pegam um trabalho de colégio e depois disso decidem humilhar a menina, deixando ela presa no armário e depois falando pro Matt que ela estava esperando ele no closet. Isso depois de humilhar um menino que só estava ouvindo um Talking Heads na dele, numa boa, sem fazer mal a ninguém. Eu entendo que não era um negócio assim tão popular na época, mas o menino tinha bom gosto. Nem parecia o adulto que ele ia virar. Mas imagina só o nível de vilania que uma menina de 13 anos precisa ter pra humilhar as colegas de escola assim, desse jeito. Tipo, é muito gratuito. O que a Jenna fez de tão ruim assim? E pior, o que o pobre Matt fez de tão errado? Ele tava lá ouvindo a musiquinha dele, numa boa. Ele parecia estar se divertindo. Nenhum dos dois merecia isso. Mas enfim, ela fica dentro do armário, desejando não ser mais uma pirralha, porque segundo o filme, 30 é a idade do sucesso. E isso realmente é uma coisa real nos Estados Unidos. A galera acha que aos 30 tudo vai começar a dar certo. Então logo em seguida, ela acorda e adivinha só, 30 anos de idade. Como um passe de mágica. Legal, né? Não, nada legal. Mas já já eu explico porque isso na verdade é uma coisa terrível. Ela descobre que está vivendo os sonhos de toda menina de 13 anos, morando em Nova York e tendo um emprego legal e importante em uma revista de moda, que é a revista que ela lia aos 13 anos de idade. E depois de uma série de cenas meio que engraçadas, eu acho... Enfim, a Jenna, agora de 30 anos de idade, decide procurar o Matt depois de descobrir que os pais dela estão num cruzeiro, aproveitando a melhor idade. Isso depois de tirar de letra um trabalho que supostamente precisaria de formação acadêmica. Mas eu acho que só ser uma menina de 13 anos já é mais do que o suficiente. E o fato dela conseguir exercer a profissão sem uma qualificação superior diz muito sobre muita coisa. Mas ela continua trabalhando e saindo com o Matt, que teoricamente ela teria que sentir nojo, porque ele é velho, como bem mostrado na cena do bar, com o menino mais novo, naquele lugar lá à noite. O que esse moleque tá fazendo aí, aliás? Mas vamos por mim, essa é a coisa menos absurda desse filme todo. Temos a cena do thriller, que, caramba, foi a cena que acendeu o maior alerta na minha cabeça. E o filme termina depois da Jenna, de 30 anos, descobrindo que a
espiã industrial que estava vendendo os segredos da empresa onde ela trabalhava para concorrente era ela mesma, inconsciente da pessoa perversa que tinha se tornado ao longo de todos os anos. Eu acho que a coisa mais legal desse filme é que a Jenna, de 13 anos, conseguiu perceber que a Jenna, de 30 anos, era má devido à falta de percepção do processo que demorou para ela se tornar uma pessoa má. É como se aos 13 anos ela conseguisse perceber que tinha se tornado uma pessoa ruim, mas dos 13 até os 30 anos ela não tivesse percebido esse processo lento e contínuo que a transformou na pessoa horrível que ela virou aos 30 anos. Ela tenta se redimir, não consegue, tenta consertar as coisas, mas está tudo indo por água abaixo, porque é claro, ela é só uma menina de 13 anos, e o filme termina com tudo voltando ao normal e a Jenna escolhendo o caminho bom depois de voltar no tempo e perceber que não podia se transformar numa pessoa popular se isso fosse custar tão caro. E é isso aí, no fim Jenna e Matt se casam e final feliz. Mas espera aí, só um minutinho, tem muita coisa mal explicada e é agora que a gente vai pro verdadeiro tópico do vídeo. O quanto dessa história toda é extrapolada pro lado da fantasia. Porque tem coisa que não dá pra entender conceitualmente, mas tem umas coisas que acontecem no filme que não dá pra entender de verdade. Não dá pra levar minimamente a sério, nem dentro das próprias regras pré-estabelecidas dentro do filme. A cena do thriller da Jenna adulta é a primeira coisa que salta aos olhos, porque ela revela muita coisa errada com a personagem principal. Como é que essa mulher feita de 30 anos de idade, trabalhando em uma posição renomada com colegas de trabalho que, teoricamente, cresceram e floresceram tanto intelectualmente quanto através de experiências pessoais, conseguiu, prestem bem atenção aqui, conseguiu fazer uma coreografia do Michael Jackson em uma festa, num lugar caro, na frente de todo mundo. Como é que a Jenna, menina de 13 anos que tá com 30 anos do dia pra noite, conseguiu ter a presença de espírito pra ir até o DJ, pedir pra ele colocar uma música do Michael Jackson, ir até o meio da pista sozinha no meio desse monte de adulto terrivelmente intimidador, do ponto de vista de uma menina de 13 anos de idade, e dançar a coreografia de Thriller sozinha? E pior, supostamente bêbada. Olha, vocês podem até botar a culpa na bebida, mas o nível de autoconfiança mostrado nessa sequência é descomunal. Pra ela ter estragado tudo, dado vexame ou qualquer coisa assim, era daqui pra ali. Então não dá pra dizer algo como, ela só tava se soltando por causa da bebida. E outra coisa, por mais que o corpo dela já esteja acostumado com o alcoolismo, que é uma coisa que eles deixam meio que subentendido desde o começo da reviravolta dos 30 anos, eu não acho que a reação natural do primeiro porre da menina fosse ser tão certinho. Ia dar alguma coisa muito errada aí. Ela ia cair ou ia ter dormido na festa. E nunca que ia ter dançado a coreografia de Thriller, que é impactante e cheia de movimentos rápidos, teoricamente amolecida pela bebida e sem vomitar nem nada. E assim, se não for culpa da bebida, onde é que estava essa autoconfiança toda da Jenna de 13 anos, que não conseguia nem se impor com os colegas sem desenvolver a personalidade própria? Mas tudo bem, porque é só um filme de comédia romântica, de fantasia e tudo mais. Ninguém liga pra essas coisas em filmes desse tipo. Só que a falta de cuidado foi um pouco grande nesse caso. E aí chegamos no pior aspecto dessa experiência toda, as reações de todos os envolvidos que sabem que tem alguma coisa errada acontecendo. Em primeiro lugar, as colegas de trabalho da Jenna com 30 anos. Como é que ninguém notou algo realmente estranho? E eu não tô falando aqui de coisas estranhas como uma leve mudança de atitude, mas notar coisas realmente grandes, como horários de compromissos que a pessoa simplesmente perdeu, ou mostra que nem sabe que existem, ter perdido a memória dos amigos conquistados ao longo dos anos, a falta de conhecimento em tarefas simples da vida, como as senhas dos cartões de créditos, por exemplo, a senha do banco, o nome das pessoas com quem ela trabalha, o nome, caramba! Isso sem falar dos pormenores, como por exemplo, imagina só o vocabulário de uma mulher de 30 anos que trabalha numa revista de moda em uma posição de alto nível. Imagina a extensão do vocabulário dela, de repente, unido a tudo isso que eu já falei, ser reduzida para de uma menina de 13 anos. Ia ser muito fácil de notar a diferença, vocês não concordam comigo? Imagina que a Jenna de 30 anos, que todo mundo conhece e que sabe referências da moda dos últimos 17 anos, simplesmente regrediu de volta aos 13 anos. Imagina a memória de acontecimentos dos últimos 17 anos simplesmente terem se perdido. Imagina só tudo isso somado, quanto isso não ia causar estranheza em todas as pessoas próximas a ela. Mas isso nem é o pior, a pior parte disso é a reação da própria Jenna de 13 anos descobrindo que agora tem 30. Começando pelas coisas maiores, como morar num lugar desconhecido, não conhecer a vizinhança, morar em um apartamento e não em uma casa no subúrbio, acordar morando sozinha e não com os pais, ter de pegar um táxi em Nova York. E isso fora os acontecimentos da humanidade nos últimos 17 anos, já que o filme se passa em 2004. Pensem só como a Jenna de 30 anos perdeu simplesmente todos os grandes acontecimentos de 1987 até 2004. Ela inclusive passou por um acontecimento gigantesco, morando onde morava no filme, e que simplesmente não se lembra. Sabe do que é que eu tô falando? Pois é, aquela coisa que aconteceu ali no mês de setembro, daquele fatídico ano de 2001. E mesmo os acontecimentos menos catastróficos, essa Jenna de 30 anos passou totalmente alheia por todo o período grunge da música. A menina pulou o grunge.
Mas como sempre, eu deixei o melhor pro final. E se você assistiu até aqui, eu queria aproveitar a oportunidade para te agradecer, porque é graças a inscritos como você que eu não perco a motivação de continuar com esse meu humilde projeto aqui no YouTube. E o melhor que eu deixei pro final é um pensamento que surgiu enquanto eu assisti ao filme e que me fez pensar na época que eu tinha 13 anos de idade. Pra mim, faz até bastante tempo que isso aconteceu, mas de qualquer modo, independente da sua idade, mesmo que você tiver 17 anos, aos 13 anos você era muito diferente do que é hoje, certo? Agora imagina só por um segundo que, de repente, você perdeu os últimos 17 anos da sua vida e agora está muito mais velho. Imagina que você só viveu o que viveu até os 13 anos de idade. Imagina que tudo que aconteceu até aquele momento é tudo que você viveu. E agora, sem a experiência de vida de alguém de 30 anos, você foi jogado nessa idade. Faça um exercício mental junto comigo. Imagine só a vida burocrática que você ainda não tinha aprendido até os 13 anos. Imagina as contas, os boletos, a sua vida financeira, controle de gastos, finanças, imposto de renda. Imagina ter que fazer um cheque. Imagina ter que acordar de manhã sem a sua mãe te acordar, porque até os 13 anos, dependendo de como era a sua vida, você não tinha um despertador. Imagina acordar com o metálico som de um dispositivo totalmente estranho que não existia aos seus 13 anos de idade. Agora imagina algo ainda pior. Imagina não apenas estar morando sozinho, mas estar morando sozinho em uma casa enorme com um emprego e responsabilidades, como ter que fazer compras e cozinhar para não morrer de fome. Coloca tudo isso na balança e imagina, honestamente, como seria se, de repente, os 17 anos entre os 13 e os 30 simplesmente sumissem e você tivesse que viver a sua vida de 30 com a experiência de 13. E o pior de tudo isso é que o período de tempo perdido, os 17 anos entre os 13 e os 30, é maior do que o período de tempo que você viveu. E em praticamente metade desse tempo você teve que ser um bebê e uma criança muito pequena que não tinha noção de absolutamente nada, tomando autoconhecimento por volta dos 6, 7 anos ali, no mínimo. Agora faz outro exercício. Pensa na idade que você tem agora e imagina fazer um salto temporal que é maior do que a sua idade atual. Se você tem 19, imagina acordar amanhã com 42 anos. Imagina como a sua vida vai estar aos 42, sendo que você nem passou pelos 20. Não é aterrorizante? Mas segundo o filme, não. Segundo o filme, depois de perder 17 anos de vida do dia pra noite, você vai sair pra beber numa festa e dançar uma música dos anos 80 na frente de desconhecidos enquanto bebe um suquinho engraçado com gosto de bala, que legalmente você só ia poder beber daqui 9 anos. Eu, falando por mim, honestamente, se isso acontecesse comigo, eu ia primeiro ficar chorando em posição fetal e gritando ininterruptamente pelas próximas 72 horas direto. E se eu não fosse levado à força para alguma instituição mental e conseguisse encontrar o contato de um colega de colégio da época que eu tinha 13 anos, e pior, fosse falar com ele sobre na noite anterior eu ter 13 anos e do nada acordado com 30, eu tenho certeza absoluta que eu ia ser institucionalizado de alguma forma nos 10 minutos seguintes, no máximo 15. Mas não mais do que isso. Duvida, se coloca do outro lado da coisa. Imagina que aparece alguém na porta da sua casa que você não vê faz 15 anos e diz que na noite anterior essa pessoa estava 15 anos atrás, vivendo a vida de 15 anos atrás e que agora ela acordou e está mais velha e deu um salto temporal. Como você reagiria? Eu tenho certeza que muito diferente do Matt no filme. Isso eu garanto. E esse foi De Repente 30, essa comédia romântica de 2004 que não faz o menor sentido de forma racional, mas que tira uns bons momentos no geral, fazendo a gente lembrar de como era o filme lá em 2004 e como tá hoje, 18 anos no futuro. Caramba, o filme foi lançado há 18 anos atrás? Isso sim que é assustador. Mas e aí, como você reagiria se acordasse muito mais velho sem ter vivido os últimos anos da sua vida? Não esquece de comentar aí embaixo que eu com certeza vou ler. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.